o inconsciente coletivo e a emergência dos opostos. O planeta Excalibia constitui um espaço psíquico arquetípico onde se condensam símbolos do inconsciente coletivo. Sua superfície incandescente e instável, dominada por rochas e lava, simboliza o caos primordial ainda não integrado à consciência. O ambiente externo reflete a paisagem interna da psique, antes da diferenciação entre bem e mal, marcada por indiferença ética. A associação nominal com o Excalibur evoca o símbolo do corte arquetípico entre instinto e razão, ou entre o inconsciente indiferenciado e o ego emergente. A espada mágica dos mitos arturianos também representa o poder discriminador do espírito, capaz de separar e integrar os opostos. Nesse sentido, Excalibia não é apenas um planeta, mas uma imagem viva da tensão polar. As cores dominantes que estruturam o episódio reforçam a dimensão simbólica dos conflitos internos. Os tons escuros e avermelhados evocam o arquétipo da sombra, associando-se a pulsões destrutivas, ao instinto cego e ao eterno retorno do inconsciente. Em contraposição, o branco e o azul destacam a persona, vinculada à razão, ao ideal e à imagem pública do bem. Essa disposição cromática revela que o embate visual não é meramente estético, mas estrutural à narrativa do inconsciente. A oposição entre lava e luz reflete a cisão arquetípica entre o mundo subterrâneo da psique e o esforço da consciência para ordenar suas forças. O espaço torna-se, assim, um teatro interno onde o self busca expressão simbólica. Os Excalibians, entidades nativas do planeta, ocupam o lugar do self como organizador do conflito. Sua ignorância deliberada sobre bem e mal não aponta para a ingenuidade, mas para um estágio pré-individual da consciência, onde as polaridades ainda não foram experienciadas. Ao provocar o confronto, iniciam uma dramatização da tensão entre opostos. Essa dramatização não é apenas uma observação externa, mas uma representação ativa do processo de individuação. O self, ao colocar frente a frente aspectos da persona e da sombra, instiga o ego a superar unilateralidades. Os personagens não apenas participam de um experimento alienígena, mas encenam uma jornada de integração simbólica. O jogo imposto pelos Excalibians revela-se como metáfora da prova iniciática. Nele, os arquétipos não são abstrações, mas formas vivas, encarnadas em figuras históricas ou míticas. A materialização desses personagens indica que o inconsciente coletivo atua como um campo gerador de formas psíquicas, exigindo confronto para que a totalidade emerja. Portanto, a introdução do episódio apresenta não um dilema moral, mas uma arquitetura simbólica. O planeta é o inconsciente, os Excalibians são o self, e os oponentes encarnam persona e sombra em estado de oposição. O que está em jogo é o destino da consciência em face de sua própria origem desconhecida e de sua potencial totalidade. Arquétipos ativados em espaços sagrados da psique. A arena rochosa onde ocorre o confronto simbólico apresenta-se como um espaço liminar, semelhante ao vaso alquímico. Nela, forças opostas se encontram sob a regência do self, representado pelos Excalbians. As pedras cortantes que delimitam o campo evocam as resistências internas do ego diante da transformação psíquica profunda. A bruma que envolve o ambiente remete à confusão moral que precede a diferenciação entre persona e sombra. Em termos simbólicos, a neblina atua como véu arquetípico entre os mundos consciente e inconsciente. Seu papel é suspender os referenciais racionais, exigindo dos personagens uma travessia simbólica por territórios desconhecidos. A disposição espacial reforça a imagem de um espaço sagrado destinado à individuação. O enfrentamento entre os grupos ocorre em um campo ritualizado, onde não há fuga nem subterfúgios. A contenção do espaço força o embate direto com o outro, que é simultaneamente projeção e reflexo de aspectos ocultos do próprio sujeito. No interior da caverna Excalbiana, nota-se a evocação direta do arquétipo da Grande Mãe. O espaço subterrâneo, iluminado por luzes difusas, remete ao útero psíquico, onde a vida e a morte se entrelaçam. As figuras de lava que residem nesse ambiente simbolizam formas primordiais em estado latente, aguardando manifestação ética.
Essas figuras de lava sem identidade fixa representam a matéria bruta da psique ainda não simbolizada. São manifestações do inconsciente coletivo antes de sua configuração como imagem arquetípica clara. Quando ganham forma, tornam-se reflexos condensados de experiências humanas ancestrais prontos a serem projetados e confrontados. A materialização de personagens históricos e mitológicos no episódio representa a ativação consciente dos arquétipos. Essa manifestação só se torna possível por meio de uma matriz simbólica coletiva, que Rupert Sheldrake denomina campo mórfico. Nesse campo, imagens mentais recorrentes condensam-se como formas-pensamento, prontas a emergir. Os Scalbians, ao recorrerem a tais figuras, operam como agentes do inconsciente coletivo no campo da experiência concreta. A escolha de arquétipos históricos, em vez de abstrações filosóficas, aponta para a necessidade de vivência encarnada das polaridades morais. A psique exige ação simbólica, e não apenas contemplação teórica. Portanto, os cenários de The Savage Curtain não são meros recursos narrativos, mas representações simbólicas da paisagem interna da alma humana. Cada elemento geográfico, atmosférico e estrutural encena aspectos fundamentais da jornada psíquica rumo à totalidade. O cenário é ao mesmo tempo espelho, espiral e encruzilhada da individuação. Yarnek como imagem do ego em busca de consciência. A figura de Yarnek, com sua aparência mineral e voz neutra, representa um ego ainda não separado do inconsciente coletivo. Sua forma rochosa simboliza a rigidez arquetípica e a ausência de diferenciação emocional. Ele observa os humanos como objetos de estudo, pois ainda não reconhece a subjetividade como campo de experiência legítima. Ao buscar entender a diferença entre bem e mal, Yarnek realiza o primeiro movimento rumo à consciência ética. Seu desejo é a expressão simbólica do impulso de individuação presente no self. Nesse processo, o ego primitivo inicia a distinção entre pares opostos, abrindo caminho para o surgimento do discernimento moral. Sua posição inicial como observador externo o caracteriza como um ego indiferenciado, ainda colado à matriz arquetípica. Não intervém diretamente, mas organiza o cenário onde as forças psíquicas poderão se enfrentar. Esta passividade aparente é, paradoxalmente, a base do despertar, pois permite a projeção das polaridades na matéria. Yarnek encarna traços do arquétipo do trickster, aquele que engana para revelar. Ao manipular os grupos humanos como peças em um jogo, introduz a desordem criadora. Embora sua motivação pareça moralmente neutra, sua função é arquetípica, provocar o colapso da falsa harmonia para que surja uma consciência mais abrangente. Simultaneamente, sua figura também contém o germe do Senex, o velho sábio em potencial. Sua aparência ancestral e seu interesse pelo comportamento humano sugerem um saber latente. Essa duplicidade, Trickster e Senex, revela que os arquétipos não são fixos, mas expressam múltiplas possibilidades conforme o nível de consciência do ego. Ao final do episódio, Yarnek abandona a neutralidade inicial e começa a reconhecer limites na lógica binária. Essa mudança marca uma passagem simbólica de espectador a iniciado. O contato com a diferença, a dor e a morte das figuras escolhidas atua como experiência transformadora para sua estrutura psíquica rígida. A confrontação com Kirk, em especial, assume valor sincrônico. O embate entre a racionalidade ética e a indiferença mineral se torna imagem da colisão entre consciência emergente e inconsciente indiferenciado. Esse encontro revela que a experiência com o outro é condição necessária para a reflexão sobre a própria natureza. Yarnek, portanto, é mais que um alienígena curioso. Representa o ego que começa a se individuar ao expor-se à alteridade, à dor simbólica e ao paradoxo ético. Seu percurso não é de domínio sobre o bem e o mal, mas de abertura à experiência que os torna compreensíveis. A jornada do episódio é também sua, ainda que disfarçada de observação. Persona e sombra em conflito arquetípico coletivo. A divisão dos grupos em bem e mal não expressa uma moralidade definitiva, mas a projeção psíquica das polaridades inconscientes.
As figuras que compõem cada lado encarnam arquétipos fundamentais que coexistem em tensão na psique coletiva. O conflito, assim, não é apenas narrativo, mas dramatização simbólica da fragmentação interna. James Kirk, enquanto comandante, representa o arquétipo do herói ético, aquele que lidera com o senso de justiça. Contudo, sua impulsividade indica a presença de uma sombra ativa, disfarçada sob o manto da razão. Sua decisão de participar da luta reflete tanto coragem quanto identificação inconsciente com a lógica do confronto. Spock, como porta-voz da lógica e do autocontrole, manifesta o arquétipo do sábio. Entretanto, sua recusa sistemática à emoção denuncia uma cisão interior entre razão e afeto. A repressão de sua natureza vulcana emocional evidencia a dificuldade de integração entre o logos e a lava simbólica do inconsciente pessoal. A figura de Abraham Lincoln simboliza a persona coletiva idealizada. Sua imagem histórica dissociada de complexidades reais representa o bem cristalizado em forma ética. Contudo, essa idealização encobre uma sombra não elaborada, marcada por decisões autoritárias e contradições apagadas da memória coletiva. Surak, fundador da filosofia vulcana, representa o ânimos em sua forma elevada, racional, pacificador, comprometido com o logos. Sua presença sugere a busca pela integração entre impulso e disciplina, emoção e lógica. Sua morte no episódio indica que essa reconciliação ainda é utópica no nível da consciência coletiva. Do lado oposto, as figuras do grupo do mal encarnam aspectos rejeitados da sombra coletiva. Genghis Khan simboliza a violência desmedida do guerreiro arquetípico, mas também carrega centelha de unidade tribal. Sua presença revela que mesmo a brutalidade contém uma luz estrutural distorcida, voltada à coesão primitiva. Coronel Green representa a sombra do progresso tecnocrático. Sua atuação aponta para a destruição que pode acompanhar o ideal científico sem consciência ética. Já Kaylis, figura mítica Klingon, expressa o trickster cultural, aquele que transforma a violência em virtude, revelando a ambiguidade das tradições heróicas. Zeon, figura menos conhecida, assume a forma de uma ânima negativa. Sua presença está associada à destruição por prazer ou por poder desvinculado da empatia. Ao integrar tais figuras ao campo de batalha, o episódio promove o confronto direto entre persona e sombra, forçando a consciência a reconhecer suas projeções e idealizações. A sombra como caminho para a totalidade. A recusa de James Kirk em aceitar a lógica maniqueísta imposta pelos Excalbians representa um momento decisivo de ruptura simbólica. Ao declarar que nenhum dos lados é totalmente bom ou mal, ele expressa uma verdade arquetípica. A totalidade psíquica não se constrói pela negação da sombra, mas por sua integração. A ética emerge do confronto dialético com a ambiguidade. Esse posicionamento implica uma rejeição consciente da cisão artificial entre luz e trevas, típica das projeções inconscientes. Ao afirmar a complexidade humana, Kirk opera uma desidentificação com o arquétipo do herói unilateral. Esse gesto sinaliza o início de uma ética simbólica fundamentada na tensão dos opostos, e não em absolutos abstratos. O desaparecimento das figuras históricas ao final do embate marca simbolicamente a superação das identificações arquetípicas. Esses personagens, como formas condensadas do inconsciente coletivo, devem ser dissolvidos para que uma consciência mais flexível e integrada possa emergir.
a morte simbólica, é requisito para o renascimento psicológico. A mensagem final se alinha ao princípio junguiano de que o bem moral não é o oposto da sombra, mas o resultado de sua assimilação consciente. O episódio propõe que a moralidade autêntica nasce da capacidade de sustentar a tensão entre os contrários, sem ceder à fragmentação. A ética não é imposição, mas consequência da individuação. A última reverberação simbólica afirma que é no interior do conflito, e não fora dele, que a psique encontra sua totalidade.